Acordei ele aos gritos, perguntando quem era ela, o que aquilo significava. E ele, como sempre, tentou inverter a situação. Disse que eu estava louca, que estava invadindo a privacidade dele. Que o problema era eu. Meu nome é Lúcia, eu sou da Bahia, e hoje eu vou contar para vocês uma parte da minha vida que eu jamais imaginei viver. Uma história de amor que virou dor, uma traição que me marcou profundamente. Mas também uma história de superação. Antes de continuar, já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo, e compartilha com alguém que talvez precise ouvir esse desabafo. Desde criança, eu via minha mãe ser humilhada pelo homem que dizia amar ela. Meu pai, ele traía minha mãe descaradamente. Saía, voltava bêbado, muitas vezes nem voltava. Até que um dia, ele simplesmente foi embora. Largou a gente. Deixou eu e minha irmã pequena sozinhas com a minha mãe, sem um centavo, sem apoio, sem nada. Naquela época, eu tinha só 6 anos. Mas eu já sabia que o mundo podia ser cruel. Eu só pensava, quando eu crescer, eu quero casar, mas eu nunca vou aceitar passar pelo que minha mãe passou. Só que às vezes, por mais que a gente tente fugir do destino, parece que ele vem atrás da gente. A situação ficou tão difícil que a gente mal tinha o que comer. Minha mãe chorava escondida, mas eu ouvia tudo. Foi então que ela decidiu que era hora de mudar. Juntou as poucas coisas que tínhamos e fomos morar na casa da minha avó, numa cidade vizinha. Lá, tudo parecia mais calmo, mais leve. Foi lá que eu conheci o Carlos. Ele era meu vizinho. Tinha 2 anos a mais que eu, e era o tipo de pessoa que fazia todo mundo rir. Aos 14 anos, eu já via nele um porto seguro. A gente ia junto para a escola, brincava na rua, estudava junto. Ele sempre me ajudava com os deveres. Era meu amigo. Meu melhor amigo. Essa amizade foi crescendo. Até que, um dia, ele virou para mim e disse: Lúcia, eu tô gostando de você, você quer namorar comigo? Eu fiquei sem saber o que dizer. A gente era tão amigo, e se isso estragasse tudo? Mas ele insistiu. Se não der certo, a gente continua amigo, mas e se der certo? E deu. A gente começou a namorar, e com o tempo, eu me apaixonei de verdade por ele. Era um amor puro, sincero. Eu acreditava que ali, com ele, eu teria a vida que minha mãe nunca teve. Depois de 4 anos de namoro, finalmente nos casamos. O casamento foi lindo. Simples, mas cheio de amor. Casamos na igreja, com o vestido que eu mesma ajudei a pagar, com as flores que a vizinha da minha avó ajudou a arrumar. Alugamos uma casinha pequena, mas era nossa. A gente estava feliz, pelo menos era o que eu achava. Com o tempo, começamos a juntar dinheiro para comprar a nossa casa própria. Mas logo depois que nos casamos, o Carlos começou a mudar. Ele dizia que eu estava relaxada, que precisava cuidar mais do meu corpo. Reclamava se a casa estivesse bagunçada, se o jantar não estivesse pronto. Eu corria do trabalho para casa para dar conta de tudo. Queria ser uma boa esposa. Não queria, de jeito nenhum, repetir a história da minha mãe. Um dia, falei para ele que queria ser mãe. Era meu sonho. Mas o Carlos disse que não estava preparado. Falou que, antes de pensar em filhos, queria conquistar um cargo melhor, ganhar mais, comprar a nossa própria casa. Só então, segundo ele, poderíamos pensar em aumentar a família, para dar ao nosso filho tudo o que ele merecia. Eu aceitei. Não queria forçar nada. Pouco tempo depois, as coisas começaram a melhorar. Ele deixou de ser apenas um ajudante e foi promovido a gerente. Agora, precisava sair de casa mais arrumado, usando roupa social, com ar sério e a postura de quem ocupava um cargo importante. Eu fiquei feliz por ele, achava que aquilo era um passo importante para nós dois. Mas junto com o novo cargo, vieram também os segredos e as desconfianças. Ele não desgrudava do telefone. Antes, quando estava em casa, deixava o aparelho sobre a mesa, como qualquer um faria. Mas agora, parecia que o telefone fazia parte dele. Vivia no bolso, sempre ao alcance da mão. Nem para dormir ele o largava, deixando-o ao lado da cama. Aquilo começou a me parecer estranho, estranho demais. As noites em que ele chegava tarde, cansado e distante, começaram a aumentar. Ele não me procurava mais como antes, e eu sentia um vazio crescendo dentro de mim. No meio de tudo isso, minha irmã adoeceu de repente. Foi uma descoberta rápida e cruel. Câncer. Ela era muito querida, minha melhor amiga, minha companheira inseparável. A gente não era só irmã, a gente era amiga de verdade, daquelas que se entendem sem precisar falar. Quando a doença tomou conta, ela não resistiu, e eu perdi mais do que uma irmã,
perdi uma parte de mim. Eu entrei numa depressão profunda, e o Carlos, ele não entendia. Falava que eu estava chata, que não queria sair de casa, que eu estava diferente. Mas eu só queria um pouco de amor, um pouco de cuidado. Quando eu mais precisei, ele estava cada vez mais distante. Em um final de semana, eu fui visitar a minha mãe para tentar encontrar algum conforto. Lá, a tristeza nos tomou de jeito, e a dor me dominou tanto que tive uma crise de ansiedade. Desesperada, liguei para o Carlos várias vezes, mas ele simplesmente não atendia. Quando finalmente retornou a ligação, foi rude, distante, como se minha dor fosse um incômodo. Eu só queria que ele estivesse ali, que me ajudasse a atravessar aquele momento difícil, mas parecia que ele já não se importava mais comigo. Quando ele finalmente veio me buscar na casa da minha mãe, a frieza no olhar dele me cortou como uma faca. Perguntei para onde ele tinha ido naquele dia, e ele disse que tinha passado o tempo todo na casa da irmã dele. Só que, ao ligar para a irmã dele para confirmar, ela negou que ele tivesse ido lá. Foi quando a primeira dúvida começou a corroer meu coração. Por que ele estava mentindo para mim? Por que escondia a verdade? Eu não queria acreditar que estava sendo traída, mas algo dentro de mim gritava que as coisas não estavam bem. Naquela noite, depois que ele dormiu, eu tomei uma decisão. Peguei o celular dele e consegui acessar as mensagens pelo computador. Eu precisava saber, precisava tirar aquela angústia do peito. Foi quando eu vi uma mensagem de uma mulher dizendo que estava com saudade, perguntando quando eles iriam se ver de novo. Naquele instante, meu mundo parou. Meu corpo gelou. Eu senti como se tudo o que eu tinha acreditado estivesse desmoronando diante dos meus olhos. Acordei ele aos gritos, perguntando quem era ela, o que aquilo significava. E ele, como sempre, tentou inverter a situação. Disse que eu estava louca, que estava invadindo a privacidade dele. Que o problema era eu. Mesmo com a conversa ali, clara diante dos nossos olhos, ele insistia que não era nada. Disse que a mulher era só uma colega de trabalho, que ela estava dando em cima dele, mas que ele já tinha colocado um ponto final. E eu acreditei. Ou talvez eu quisesse acreditar. Pedi desculpas por ter invadido a privacidade dele, me senti culpada, como se eu fosse a errada da história. Engoli aquela dor e continuei ali, ao lado dele. Por amor, ou por medo de ficar sozinha. Certa sexta-feira, ele demorou demais para chegar em casa. As horas passavam e a minha preocupação só aumentava. Comecei a ligar, uma vez, duas, três, e nada. O telefone tocava, mas ele não atendia. Quando finalmente chegou, já era tarde da noite e eu estava à beira do desespero. Perguntei por que havia demorado tanto e por que não atendeu minhas ligações. Com a maior calma, respondeu que estava resolvendo um problema sério da empresa. Disse isso, tomou um banho e foi direto dormir. Foi então que, aproveitando o silêncio da casa e o sono profundo dele, peguei o celular dele para olhar. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, fui até a galeria de fotos do celular dele. Ali estavam as provas que eu jamais queria ver. Uma mulher, sentada no colo dele, os dois sorrindo, e o pior, ela estava grávida, e ele estava com a mão na barriga dela. A barriga já aparente, devia estar de uns 5 meses. Naquela hora, eu perdi o chão. Senti meu coração disparar, o sangue sumir do corpo. Mas não tinha mais como negar. Acordei ele aos gritos, desesperada, com o celular na mão e a foto aberta na tela. Perguntei quem era ela, o que significava aquilo, por que ele tinha feito isso comigo. Ele tentou negar no começo, como sempre. Disse que não era o que eu estava pensando, que ela só tinha sentado no colo dele porque ele estava bêbado. Mas eu insisti. Eu já tinha visto demais para aceitar mais uma mentira. Foi aí que ele confessou. Disse que tinha ficado com ela só uma vez, que tinha sido uma recaída, e que a criança poderia não ser dele. Naquele momento, meu coração se despedaçou. Eu chorei como nunca tinha chorado na vida. E mesmo com toda a dor, eu ainda disse para ele que queria resolver, que a gente podia superar juntos. Eu me humilhei, por amor. No dia seguinte, ele arrumou uma mala e disse que ia passar um tempo na casa da irmã. Que precisava espairecer, que não queria continuar brigando. Quando vi aquela mala do lado de fora da casa, senti como se estivesse sendo abandonada de novo, igual minha mãe foi pelo meu pai. Mesmo assim, eu implorei para ele ficar. Chorei, disse que o perdoava, que a gente podia reconstruir tudo, mesmo com o erro, mesmo com a traição. Mas ele foi embora. Disse que era só por uns dias. Só que esse uns dias virou semanas. Eu ligava, mandava mensagem, implorava, e ele sempre com a mesma resposta: ainda não tô pronto para voltar. Até que um dia,
cansada de esperar, eu liguei pedindo para a gente se encontrar e tentar resolver tudo de uma vez. Ele disse que estava na casa da irmã, descansando, e que não queria conversar naquele momento. Desliguei o telefone e peguei o carro. Meu coração dizia que tinha alguma coisa errada. E quando eu cheguei lá, meu mundo desabou de vez. Ele não estava sozinho. Lá, na casa da irmã, ele estava com ela. A amante. Aquela da foto. E mais. Ela estava com uma barriga enorme, grávida de uns 8 meses. Quando me viu, ele nem tentou disfarçar. Eu perguntei o que aquilo significava, porque ele estava com ela, porque tinha me mentido por tanto tempo. E ele, com a frieza de quem já não se importava mais, respondeu: "Esse filho é meu. E eu estou com ela. Eu não quero mais ficar com você." Naquele instante, tudo dentro de mim morreu. Eu entrei no carro e fui embora. Os meses passaram. Eu entrei em depressão. Parei de me cuidar, parei de viver. Minha mãe tentava me ajudar, mas nem ela conseguia me tirar daquele buraco. Depois de alguns meses sem forças, eu tomei uma decisão. Não ia deixar aquela história ser o fim da minha vida. Procurei ajuda profissional, comecei a fazer terapia, e lentamente fui tentando me reencontrar. Não foi fácil. Tem dias que a dor ainda aperta, que a lembrança machuca. Mas eu aprendi que a minha felicidade não depende de ninguém além de mim. Hoje, eu estou bem, estou finalmente curada e pronta para um novo amor. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir a minha história. Quero que você saiba que, mesmo quando tudo parece desabar, existe uma força dentro da gente capaz de transformar a dor em aprendizado e esperança. Deixe aqui nos comentários o que você faria se estivesse no meu lugar e de onde você está assistindo esse vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu sou a Lúcia, e essa foi a minha verdade. Até o próximo vídeo.